Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia, e hoje espero não ter em mãos uma porfia, porque a minha convidada é advogada de profissão. Faz também voluntariado, dá-lhe na música, mas o motivo pelo qual eu hoje a convidei é o facto de ter sido autora da tetralogia Terras de Corza. Falo de Madalena Santos, a minha convidada de hoje. Madalena, obrigado por teres aceitado o convite e bem-vinda à Literatura Nacional. Olá, o gosto é todo meu estarmos aqui a falar um bocadinho sobre literatura nacional. Já passamos à parte da tortura, mas para já, para começarmos de forma mais leve, pedi-te só que nos desse uma versão abreviada do percurso que até hoje, enfim, que te trouxe até aqui, como é que começou toda esta aventura em que te lançaste da escrita e porque é que decidiste aventurar-te neste mundo? Muito bem, desde muito pequena sempre gostei de contar as minhas próprias histórias. Numa primeira fase era através do desenho. Depois passei por uma fase ainda longa de banda desenhada. E só depois é que me apercebi que me dava melhor com a palavra escrita, que era o veículo ideal para transmitir as minhas histórias. Eu estou a falar isto de um percurso desde os 3, 4 anos, em que a melhor forma de me manter calminha era dar-me um papel e uns marcadores, ou pareceu era um diabinho na altura. E a palavra escrita surge por volta dos 12, 13 anos. Há ali uma fase inicial em que eu escrevi, creio que eram 2 livros e meio, sobre uma história totalmente diferente das Terras de Corza, e que tinha muito mais elementos até de fantasia, de sobrenatural, do que propriamente depois essa saga. E é esse o processo que me faz introduzir neste mundo da literatura. Claro que também coincidiu com a descoberta, enquanto leitora, de vários autores, que alguns deles para mim são referência, portanto foi um período muito marcante para a motivação, para a literatura. E então, por volta dos 15, 16, creio que somos muitos. Por volta dos 15, 16, descobrimos, ou dedicámos a sério, empenhámos-nos neste projeto de escrita, que neste caso resultou nas Terras de Corza. E já estava no segundo livro, quando foi pela minha família que me convidou a procurar uma opinião profissional, porque eu dedicava bastante horas aos meus projetos. Não gostava de mostrar o que escrevia. Parece uma história familiar, sim. Acredito. E, portanto, tanto papel gasto, tantas horas à volta desse enredo, foi isso que me levou a procurar. Neste caso, mandei uma carta à Gai Livro, na altura Edições Gai Livro, e para minha surpresa, ao fim de 3 meses, eles estavam a contatar-me e a propor a publicação. Estamos a falar numa altura em que coincidiu com o pico de interesse nacional sobre a literatura fantástica, porque os meus livros são romances histórico-fantásticos, não têm magia, não têm esse lado que é típico na literatura de fantasia, mas não deixa de ser uma realidade criada de raiz, não deixa de ser ficção em todos os aspectos, nomeadamente em termos geográficos, dos povos e tudo mais. E tivemos de esperar que eu fizesse 18 anos para assinar o contrato, e é aí que começam as publicações de Terras de Corza. Portanto, foi logo desde o início que eu pensei que seriam 4 livros, e completei, felizmente, publiquei o projeto por inteiro. Depois das Terras de Corza, tenho uma pequena ingressão na ficção científica através da Antologia Fantasporto de 2012, na qual participou já um teu convidado, o Afonso Cruz. Eu nunca tinha escrito ficção científica, fui desafiada pelo coordenador da Antologia, neste caso Rogério Ribeiro, e gostei. É engraçado porque, comparando os temas dos vários contos, o meu é o que é mais científico. Quando eu dizia que não percebo o assunto, eu leio alguma coisa, não sou propriamente aficionada à ficção científica, tenho mais tendência para a fantasia, e depois é aquele que se dedica mais a aspectos científicos.
A partir daí, coincide com uma altura da minha vida profissional crítica, entro no estágio da Ordem dos Advogados, e começa a vida profissional que a advocacia é bastante intensa, ocupa-nos muito, e como tem muito que ver também com a palavra escrita, diminui um bocado a oportunidade depois, ou a disponibilidade intelectual para escrever. Claro. Ainda assim não deixei de o fazer. E tenho um livro quase terminado e que tenho intenções de publicar com alguma brevidade, talvez para o ano, talvez daqui a 2 anos. Está numa fase muito avançada em termos de romance, diria isso. Quanto a outros projetos literários, aquele que eu dou mais relevo é o do ano passado, 2019, que escrevi uma ópera contemporânea, que tem um bocadinho de ficção especulativa, porque não deixa de ser à volta de um robô. Escrevi o libreto e a composição é da autoria de Nuno Costa, compositor também português, relativamente jovem, como eu. Ainda se pode, já somos na casa dos 30, mas ainda fazemos parte no conceito europeu, ainda somos jovens. E enviámos o nosso projeto para a Bienal de Veneza e foi selecionado. E foi a primeira ópera portuguesa a subir ao palco do Festival de Veneza em outubro do ano passado. Portanto, depois aí foi o ano todo dedicado a esse projeto, porque tivemos de ir a Veneza várias vezes ao longo do ano para preparar, porque foi mesmo uma produção altamente profissional, com todas as equipas por trás do palco, e tivemos de conciliar, porque éramos todos de países diferentes, portanto aquilo é um college, portanto tem que ver também com o estímulo de conhecer, de haver uma rede de conhecimento também entre os vários artistas, quer os cantores, quer os músicos. O ensemble era de Santa Cecília de Roma, mas os cantores eram um bocadinho por todo o mundo, vinham de todo o mundo. Um deles era açoriano, escolhemos um baixo dos Açores, o resto eram de outros países. Foi uma experiência fenomenal, porque é o Festival de Veneza, é a Bienal de Veneza, é um ponto muito alto de celebrar a arte, e toda a cidade vibra ao longo, portanto, a Bienal de Veneza não é só o Festival de Cinema, que é o ponto, aquele pico que toda a gente conhece, de ver os atores a chegar de barco, mas é ao longo de todo o ano várias áreas, nomeadamente na música, que foi aquele onde participei, mas também teatro, dança, a escultura, a arte, a pintura, tem muitos pavilhões do género, faz-nos lembrar Expo 98, mas dedicado somente à arte, também de todo o mundo. E, portanto, não estou à espera de ter tão cedo uma oportunidade tão próxima, muito menos em Portugal, não temos propriamente essa motivação cultural, mas sem dúvida fica para contar aos meus netinhos. Sem dúvida, é um privilégio. E possivelmente um dos pontos altos de um percurso bem recheado e diversificado, como podemos Sim, ouvir. Isto tem que ver, foi a conciliação de 2 mundos meus. Por um lado, a literatura, que não deixa, escrevi a história, não é? Escrevi as falas, e por outra, música, que também, na medida de amadora, vou cantando, fiz parte de um ensemble vocal, chama-se Ensemble Vocal para a Música, que canta um bocadinho também pela Europa fora. Este ano era suposto irmos ao Brasil, mas veio uma pandemia mundial estragar os planos. Somos 70, 80 vozes, e portanto já tinha... E aliás, fui o mestre do ensemble que me fez a ponte entre mim e esse compositor. Portanto, assim, os acasos vão surgindo. E quanto à literatura, já agora, aproveito para falar de outra, se me deixares eu falo durante 1 hora. Vou tocar em quase tudo isso, mas sim. Tenho também outra experiência, não enquanto autora, mas os bastidores do que é publicar um livro. Há 1 ano e tal
Fui convidada para ser, numa primeira fase, gestora de projetos da editorial Divergência, uma pequena editora que se dedica à ficção especulativa de autores nacionais. Portanto, eventualmente até é um tema interessante para aqui, para o teu canal. Pois. Mas agora já mudei a minha posição dentro da editorial para Divergência para consultora editorial, portanto, já não estou a fazer esse acompanhamento desde receber o original, ser analisado, a parte de edição, revisão, capa, tipografia e, enfim, depois lançamento do livro. Mas foi engraçado porque, apesar de ter publicado 4 livros, havia alguns pontos dessa dinâmica toda da editora que eu não estava tão familiarizada quanto isso. O autor não tem bem total noção, pelo menos na minha experiência. Eu comecei com edições Gai Livre, mas depois os meus livros transitam para edições ASA, já na altura em que temos o Grupo Leia a tomar uma parte substancial do mundo editorial português. E, portanto, ainda assim, como autora, a vivência é totalmente diferente de quem é editor, digamos assim. Imagino, claro, imagino não, obviamente que é, e devemos tocar nisso. Mas para já é melhor travar-te um pouco antes que cubras todos os tópicos que eu tenho aqui na lista, e vamos para já focar-nos mais na saga que deu nome, na tua tetralogia. Acho que a pergunta óbvia, pelo menos a mim parece-me óbvia, que vem logo à cabeça, é, tendo em conta que tu fazes questão de enfatizar a ausência de magia nesse mundo, e o quão fielmente não diria, mas que ela está baseada em eventos bem específicos do nosso mundo, a pergunta que talvez ocorra é: porquê ter-se dado ao trabalho sequer de criar um mundo, em vez de simplesmente criar romances históricos de história alternativa, ou aventuras ou crónicas no nosso mundo? O que é que te levou a tomar essa decisão? Aqui foi uma mistura de 2 gostos pessoais. Juntei o útil ao agradável. Gosto muito de história, mas também gosto muito da liberdade que a fantasia permite ao autor e ao leitor. E, portanto, decidi, a partir de uma grande inspiração, a inspiração é especialmente europeia, e mais até do sul da Europa, propriamente anglo-saxónica, que até é normalmente a inspiração maior nos livros de fantasia, na generalidade. Sim. E a partir daí não queria perder a oportunidade de realmente aproveitar a liberdade, como estava a dizer, que a fantasia admite depois na história. Não queria relatar apenas e romantizar algum facto histórico, mas sim criar uma história totalmente, digamos, alternativa. É um bocadinho a própria editora, os livreiros tiveram alguma dificuldade em catalogar, porque é preciso sempre dar alguma etiqueta a nível de distribuição e tudo mais aos livros, no caso das Terras de Corsa. Por isso é que lhe chamaram os romances histórico-fantásticos, porque tem qualquer coisa a relembrar Idade Média, o primeiro livro, o segundo, o absolutismo e a decadência do absolutismo e Ministério Liberal, o terceiro, a industrialização, e o quarto, que é um regresso às origens e tem uma inspiração a pensar assim um bocadinho no tempo da monarquia de Roma, a lendária monarquia de Roma. Em contrapartida, não tem personagens desses, não tem pessoas desses tempos, não tem figuras históricas, tudo se passa no mapa desenhado por mim, e, portanto, daí essa grande dificuldade em catalogar os livros, que é engraçado, pronto. Sim. E uma coisa que me perguntam muito, pronto, os mundos que eu criei são manifestamente não baseados em períodos históricos específicos, ou vagos sequer, mas têm... obviamente que vão beber muito da mitologia e do folclore do nosso mundo. E uma das coisas que muitas vezes me perguntam é, tendo em conta essa semelhança, porquê dar-me ao trabalho de fazer nomes tão esquisitos? Tu fizeste o mesmo. Fiz o mesmo. Com a agravante, ou seja, que o teu mundo é um pouco mais próximo do nosso, por assim dizer. Qual
Qual foi o processo filológico ou fonológico por trás disso? Ainda assim quis distinguir muito, apesar de a sonoridade ser um bocadinho mais próxima do latim, ainda assim não quis que houvesse alguma reminiscência, alguma similitude com a nossa realidade. Os nomes, eu cingi-me a nomes das personagens locais, portanto, não há propriamente frases, não há uma língua usada, nomeadamente em diálogo, não há isso. Estamos a falar de nomenclatura. E começou do nada. Realmente isso, apesar de haver a inspiração latina, tive de começar do nada. Depois realmente comecei a criar um esquema conforme a sonoridade e conforme a localização geográfica. E depois também alguma diferenciação em termos gráficos. Tudo que tem que ver com tribos, há as tribos do sul e há as tribos do lado leste, há muito mais a utilização do hífen, até em nomes pessoais, e depois já há realmente uma diferenciação em que se nota que até o leitor ao ler a primeira vez um nome começa a perceber se é mais do norte, se é mais do sul, se é mais de um condado, se é mais de um reino, começa logo a perceber, há um padrão que se foi criando logo de raiz, portanto tinha um caderninho para isso, para esse trabalho, e que foi-se construindo desde o primeiro livro e sempre sendo respeitado até à última página. Podes dar-nos alguns exemplos fonéticos? Temos as personagens principais, temos a Neferloan no primeiro livro, portanto aqui estamos a falar de uma aristocrata, a filha adotiva de um rei. Isto agora olhando para o terceiro livro, temos a Temisa, que essa já é de um período muito posterior, mas a localização geográfica é muito próxima, é uma em relação à outra. No segundo livro, eu estou a olhar para eles, por isso é que estou aqui a olhar para o lado. A personagem principal é masculina, portanto aqui fiz um jogo alternativo. O primeiro livro é uma figura feminina como protagonista, o segundo temos um homem, no terceiro temos uma mulher e o quarto temos um homem. E agora, fugindo um bocadinho ao tema, dizem que tenho vários leitores que gostam mais até quando eu agarro uma personagem masculina do que uma feminina. Lá estás para antecipar-te às perguntas outra vez. Muito bom. Estava a dizer, então, no segundo livro temos o Aaron, já temos uma localização mais nórdica, a sua origem, e depois o quarto livro, a personagem principal é Corsa. Até para as terras de Corsa é um nome estranho, mas não queria revelar muito. Este, por acaso, a origem deste nome é mencionada no livro, é um bocadinho explicada no livro, e portanto prefiro convidar à leitura para revelar de onde é que vem esta palavra. Na concepção desses nomes, tu estavas agarrada a alguma fonologia específica? Ou deixaste-te levar pela inspiração? Foram os sons que tendo sempre em conta a consistência e a coerência na narrativa, havia algo por trás disso baseado no nosso mundo? Numa fase inicial, a partir por algo de raiz, portanto, apesar de eu estar a dizer que por vezes me concentrava nas línguas latinas, ainda assim tentei que não houvesse uma tendência para cair em algo muito próximo da nossa realidade, porque apesar das tais inspirações históricas para os cenários, essas inspirações têm mais que ver com a tecnologia do que propriamente o cenário ou a vivência dos povos. E, portanto, naturalmente as línguas não podiam ter muita proximidade com o nosso mundo. Certo. Agora, o livro que eu estou a escrever já é um bocadinho diferente, já ainda é mais próximo das línguas latinas. Quis ir um bocadinho testar, talvez também os leitores, porque eu, no caso das Terras de Corsa, há alguns leitores, principalmente aqueles que não estão tão habituados à literatura fantástica,
queixava-se um bocadinho, são nomes tão estranhos. E, portanto, vou fazer um testezinho com o próximo livro. Muito bem. E agora, pronto, já que desta deixa, que, obviamente eu ia tocar nesta questão, mas agora passamos já para ela, que é precisamente a questão da perspectiva, da narrativa e personagens masculinos e femininos. Foi um desafio que propuseste a ti mesma? Era o tipo de história que querias contar? Achaste estimulante ir alternando as perspectivas dessa forma? Como é que isso nasceu? Quando concebeste a série? Ok, vai ser rapaz, rapariga, rapariga, rapaz. Ou foi consoante a obra? Foi mesmo desde o início. Pensei logo o que é que cada livro abordaria, qual era o tipo de personagem principal. Não muito determinado logo no início, mas sabia que ia haver essa alternativa precisamente para ser um desafio para mim própria. E porque queria também torná-los muito distintos entre si. Porque apesar de ser uma saga, apesar de tudo se passar no mesmo espaço, eles, em termos de tempo distinto, distam de séculos entre eles. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre histórias e elas não estão ligadas, não estão interligadas. Naturalmente, alguns factos que aconteceram num livro terão repercussões nos livros futuros, mas por uma questão de história, com letra maiúscula. O quarto livro é aquele que eventualmente vai sendo mais referido nos livros anteriores, porque é referente às origens, e eventualmente é aquele que vai tendo algumas pinceladas sendo antecipadas ao longo dos outros. Mas ainda assim, se alguém quisesse ler agora o terceiro, não me conhece as Terras Cordas e quer começar pelo terceiro livro, pode fazê-lo. Não há aqui essa necessidade de ler conforme as datas das publicações, digamos assim. E agora perdi-me um bocadinho na nossa conversa. Não, mas relativamente, sim. De qualquer modo é isso. Desde o início planeei efetivamente fazer essa alternância entre o género da personagem principal e também relativamente às personagens em si. Eles não são todos heróis. O primeiro livro e o quarto livro, sim, temos aqueles protagonistas que bramem a sua espada e sabem o que querem. No segundo livro e no terceiro livro já não estamos perante essas personagens. No segundo livro até o protagonista é graças às amizades e às ligações que tem que consegue chegar onde chega no final. E o quarto livro, o terceiro livro, eu abordo muito mais a crise psicológica, chamemos assim, da protagonista perante a opressão das tribos cometida pelas terras de Corsa, que necessitam de certos minerais, certos produtos para evoluir em termos industriais. E, portanto, sim, quis fazer, isto já foi logo pré-definido nos primeiros tempos em que comecei a trabalhar nesta saga. Várias perspectivas possíveis, então. E pegando em perspectivas, tu pondo-te de hipotéticos possíveis leitores, de que forma é que imaginas que para eles ou elas poderia ser uma tortura ler livros teus? Recordando aquilo que mais ouvi ao longo das apresentações de livros ou do retorno que os leitores foram dando, aquilo que mais se ouve, eventualmente deves ter ouvido também. Tantas páginas, tão grande, como é possível ter escrito isso? Eu não tenho tempo para ler isso. E eu acho que a maior tortura neste momento, principalmente para os jovens, porque também os livros em causa também é para um público jovem adulto, e daí estar a falar disso, o que mais ouço é não há tempo e eu não consigo ler tanto. Isto, estou a falar dos mais jovens, dos mais novos, noto realmente aquele impacto da tecnologia, da internet, dos telemóveis, na forma como lidam com a ideia de ler 400 páginas ou 500 páginas sobre um enredo só, o mesmo enredo.
Desculpa estar agora, prefiro assim falar de alguns pormenores que eu não sei como é que posso considerar que isto poderia ser tortura para um leitor português. Para os leitores que gostam que estão mais dedicados à ficção especulativa, agora estou-me a lembrar de um episódio num fórum em que a crítica que já não me recordo, um leitor elaborou, tinha que ver em especial quanto à distância que as flechas atingiam numa determinada batalha durante o primeiro livro. Portanto, para mim até foi um elogio. Se estamos a falar temos de discutir as distâncias até onde chegam as flechas com determinada arma, portanto é porque não tem problemas propriamente de enredo ou não fez sentido o livro de princípio ao fim. E eu não sei, eventualmente isto depende do gosto de cada um e no Claro. caso da literatura de fantasia, o que se vê mais, também o que se ouve mais em termos de crítica à fantasia, há muitos leitores, há muitas pessoas que não conseguem entender o quão nós nos afastamos da realidade, o quão usamos estas histórias como escape do nosso dia-a-dia, sem deixar de ter referências, sem deixar de ser uma repercussão também das nossas vivências, das nossas traumas, mas não compreendem como é que nós usamos facilmente um momento de irreal, um momento de magia, ou um momento que não faz sentido no nosso dia-a-dia. Não percebem, não conseguem. Eu noto, por exemplo, também até para os meus pais foi um bocadinho confuso tentar explicar-lhes ou introduzi-los no mundo das terras de Corsa. Eles, claro, como pais quiseram ler, mas nunca tinham lido um livro de fantasia. E estranham. Há assim um estranhar. Porque eu estranho é as pessoas terem tanta dificuldade em entender as maravilhas da fantasia, digamos assim, e ao mesmo tempo adoram super-heróis. Isto olhando um bocadinho para as tendências de cinema, quer dizer, tanto por um lado consideram que o que nós escrevemos é para crianças, não percebem como é que funciona para o público adulto, e depois temos os sucessos que temos em termos de cinema. Fica aqui assim, dava para discutirmos isto durante muito tempo. Claro. Os nossos pais têm de se conhecer para se consolarem mutuamente. Já estou a ver que sim. É uma história familiar. Transitando agora da literatura para a música, tu já nos deste uma matéria bastante detalhada acerca da tua paixão por essa forma de arte e do que fizeste até aqui. Mas achei particularmente curiosa a tua história com o libreto, porque eu achava que era o Carapau de Corrida por ter escrito um libreto que ainda não saiu em obra, mas tu de facto já galgaste essa marca e foi algo que me deixou intrigado, porque La Mecánica del Colore, certo? Sim. Eu vi o vídeo, explica-me o que é que eu vi. Bom, sim, era suposto, entretanto, publicarmos o vídeo do YouTube com legendas, portanto, em inglês e em italiano, mas veio a pandemia e mudou aqui bastantes planos. Era suposto até fazermos um documentário sobre toda a experiência da Bienal de Veneza, mas está um bocadinho em suspenso, à espera de melhores dias. Eventualmente sem o libreto é mais complicado de entender, porque estamos a falar de uma peça que está em italiano. Inicialmente ainda se pensou que fosse utilizada, tínhamos de utilizar o inglês ou o italiano. Numa fase inicial não se ponderou o inglês, mas a língua italiana é melhor para cantar em termos de sonoridade, não tem nada a ver com o inglês. E foi assim um bocadinho uma loucura, porque eu não sou propriamente versada na língua italiana,
mas lá conseguimos, em trabalho de equipa, a fazê-lo. Inicialmente, o Livret é escrito em português, tem tendência, claro. nestes projetos que depois transitam para outra língua, ainda assim gosto sempre de partir da nossa. E estamos a falar, então, de um cientista, digamos, louco, que, atendendo a uma situação catastrófica que não é revelada na peça, mas podemos ponderar, ou estamos a falar de um mundo pós-apocalíptico, ou simplesmente estamos a falar de um cientista que, por questões de problemas, porque ele anda com uma bengala, portanto não tem condições para sair da sua cave, digamos assim, quer e constrói um robô para pintar as paisagens que deixou de ver com os seus próprios olhos. Portanto, estamos a falar de uma peça com 3 personagens, temos o robô, temos esse cientista e temos um aprendiz, um assistente, é o assistente do cientista, que é o velho homem, como é tratado na peça. Portanto, estamos a falar de uma peça de cerca de 20 minutos, há um crescendo da frustração por parte do velho cientista, porque não consegue fazer com que o robô pinte as paisagens com as cores que elas têm. Portanto, estamos a falar do céu azul, a queixa que o céu é azul, porque é que ele não pinta o céu azul e pinta com roxo? As árvores são verdes, porque é que ele está a usar laranja para o efeito? Há um crescendo da parte dele de grande tensão, que não compreende porque é que não está a conseguir transmitir para a máquina essa experiência que é humana. Portanto, viver ou olhar para as paisagens. Há um ponto em que algo acontece, temos um momento muito, muito forte na peça, e o velho cientista praticamente recai sobre o robô e arranca-lhe uma série de fios, e isso tem um impacto muito grande na máquina, surpreendente, não estava à espera. De repente, a forma como a máquina age é diferente. Finalmente, de alguma forma, soube absorver aquela má vibração, digamos assim, do seu criador, e começa a pintar de outra forma totalmente diferente as telas que o envolvem. Faz o autor, o cientista, o raciocínio. É através do meu sofrimento que a minha obra chega a um ponto mais elevado, que se supera. E nesse raciocínio, ele decide que, matando-se, portanto, causando a si próprio o sofrimento alto, o maior sofrimento, vai conseguir com que a sua obra, o robô, finalmente seja uma peça de arte, e ele próprio, e consiga transmitir para a tela o que é pretendido. Ora, há aqui, sem dúvida, uma reflexão à volta do que é o sofrimento na arte, a relação próxima do artista com o sofrimento, com uma sensibilidade diferente para a realidade. Portanto, há aqui um bocadinho de reflexão à volta desse ponto. E no final temos o assistente, que até ali era uma mera sombra, olhar para o robô e para aquelas cores estranhas ele via ali arte, ele compreendia. E, portanto, há aqui uma disparidade entre a forma de pensar e de ver o que é arte, entre o assistente e o velho homem. Portanto, depois aqui há um bocadinho de reflexão, algo filosófica à volta do que é arte, e como é que se atinge o ponto, a perfeição na arte. E se há perfeição, por aí adiante. Depois convido a ler o livreto, um dia deste a ver em versão em papel, ou teremos então o tal documentário que aí será explicado com mais detalhes isto que eu estou a falar, e também, acima de tudo, que aqui não refiro a composição, que
também foi fantástica a experiência. O Nuno sentiu bem o que estava por trás do enredo e soube transmitir, sem dúvida, para as notas musicais aquilo que está a passar em cima do palco. No nosso caso, nós trabalhamos, primeiro o libreto ficou completamente fechado antes dele compor. Houve este college da Bienal levou ao palco 4 obras, 2 italianas, a nossa e uma israelita. Todos tiveram processos de criação totalmente diferentes, mas o nosso, por acaso, houve um respeito muito grande do libreto, que nem sempre acontece. Alguns compositores gostam depois de ter o bedelho. Mas neste caso funcionamos muito bem os dois, fantástico. Lerei com todo o gosto quando tiver a oportunidade, mas outra reflexão a que isto convida é porque é que isto não foi mais falado, porque foi um privilégio e um marco, sem dúvida, estás de parabéns. Obrigada. Não sei se é pela palavra contemporânea que assustou, ou que não há compreensão. Houve alguns jornais que fizeram os seus artigos à volta desta nossa meta de termos subido ao palco da Bienal, mas efetivamente não tivemos grande... não criou grande interesse, estou a falar, em termos de comunicação portuguesa. Sim. Ou, por acaso, podemos dizer que no caso da Carlos Gulbenkian, a Fundação Carlos Gulbenkian, ou Gulbenkian, soube do nosso projeto e quis e efetivamente patrocinou o nosso projeto. Portanto, houve aqui algum reconhecimento dentro de alguns ciclos culturais, mas assim para o público em geral realmente não houve grandes repercussões. Eventualmente depois eu e o Nuno somos talvez um bocadinho discretos por nós próprios e não soubemos tentar potenciar ou galvanizar a situação, mas também, lá está, isto da cultura assim, estamos a falar de nicho, não estamos a falar de uma ópera como, sei lá, de Verdi ou algo do género, ou uma Carmen, que a sonoridade é muito mais fácil para qualquer ouvido. Não sei se isso também assustou os minimamente interessados neste tipo de projeto. Enfim, aquilo que fizeram ninguém vestira. É verdade seja dita, eu próprio confesso que não sou apreciador de música contemporânea, mas isso não tira mérito nem deixa de ser um feito assinalável, e realmente acho que pede alguma reflexão o facto de não ter sido mais publicitado e falado, o que nos leva para a pergunta seguinte, que eu vou começar com uma citação tua, que até é um tópico que já veio várias vezes à baila neste canal, por motivos óbvios, que foi uma das coisas que me levou a começar a fazê-lo, e o que tu disseste foi, é uma frase curta, nota-se que o leitor português fica sempre um bocadinho com o pé atrás quando vê que o livro foi escrito por um português. Ora, como eu disse, isto é algo que já discutimos amplamente neste canal e também se fala muito por aí. Eu tive inclusive esta conversa várias vezes com os responsáveis da minha editora, a Editorial Presença, e eles, enfim, os motivos são inúmeros, não vou estar a listá-los até porque o que me interessa aqui é a tua perspectiva, mas uma coisa que me dizem muitas vezes é que tudo bem, há todo um contexto a explicar isto, há motivos culturais, há motivos de logística, há isto e aquilo e aquilo outro, mas também há uma coisa inegável que muitas vezes nós chegamos a constatar, que é a manifesta falta de qualidade de alguns manuscritos. Ora, tu que tiveste essa experiência mesmo nas trincheiras, enquanto consultora e editora, e mesmo imagino que has ter feito recomendações, qual foi a tua experiência e impressão em relação a isso? Até recuando um bocadinho para outro tipo de trincheira, enquanto júri de alguns concursos literários. Sim, essa era outra. Eu noto realmente que as pessoas, muitos candidatos enviam, eu acho que eu fico na dúvida se eles releram o que enviaram. Neste caso dos concursos literários, em alguns deles, quem fez até logo o filtro inicial foi o próprio júri, portanto não houve propriamente um coordenador que tentasse filtrar o que há alguma qualidade nas candidaturas e depois é que entrega. Eu tive a experiência mesmo de ler todos.
princípio ao fim, tudo que chegasse, e é assustador como há quem escreva e nota-se que não tem pelo menos o trabalho de reler ou fazer um bocadinho da revisão, já nem falo em edição, da revisão do que escrevem. Também ouço muitas vezes pessoas dizerem eu gosto muito de escrever, mas não gosto de ler. E portanto, então aí é que não faz sentido por várias razões, mas vou falar da mais prática, que é com a forma de brincar com as palavras dos outros autores, que nós depois também aprendemos a domar a língua. E, portanto, começa logo por um facilitismo. Eu acho que tudo se resume a uma questão cultural que é transversal. O português desenrasca-se, não é? Todos nós ouvimos que os portugueses gostam de desenrascar, encontram sempre uma solução pelo caminho mais fácil para chegar a determinado objetivo, e há realmente algum, vou dizer, desleixo, desmazelo, até na escrita. E, acima de tudo, até há muito boas ideias, há enredos com muito potencial, mas depois o trabalho árduo de saber voltar a ler várias vezes o que se escreveu e não ter receio de reescrever e de arriscar muito, é aí que falha, acima de tudo, o autor amador, ou o autor que não publicado, ou que tem essa pretensão. E, portanto, andamos mais ou menos à volta sempre destes, a meu ver, destas motivações para chegarmos a isso. Efetivamente, há muita produção, sim, mas isto, estamos a falar de uma fase inicial do autor. Depois passamos para a editora, que também eu acho que falha. Mesmo as tradicionais, editoras tradicionais, não sei, depois podes falar também do teu caso, mas no meu, numa fase inicial, notei logo que eu tinha de ser a minha própria editora. Havia sugestões em termos de revisão, até de alguma frase, mas aquela ideia de tirar um capítulo, colocar um capítulo, mudar páginas inteiras do que se escreveu, ou algo que tivesse que ver com o enredo, nunca tive nenhuma sugestão da parte dos vários editores por onde passei. Aí também falando da experiência de estar como gestora de projeto, devido à parte dos editores, aqueles que tinham essa função, não há coragem para dizer, não, vamos rasgar estas folhas e vamos revê-las ponto por ponto, frase por frase. Não há essa cultura, não há esse hábito, que ouve-se muito falar. Imagine-se Tolkien. Até há bem pouco tempo vi uma publicação a recordar que ele, em determinado ano, para desejar as boas festas ao seu editor, enviou o primeiro capítulo, que seria o primeiro capítulo da trilogia. Portanto, havia assim uma relação muito próxima, de uma amizade, uma cumplicidade grande entre editor e autor, que também motivava que trabalhassem um bocadinho em conjunto, o que seria depois o resultado final. Mas isso deixou de haver esse tipo de editores, creio eu, ali por volta dos anos 80. Mesmo a nível aqui nacional, e a partir de então não há esse trabalho de equipa. Isto estou a falar na literatura especulativa. Sei que já não podemos, já não é assim quando estamos a falar do, eu vou dizer a palavra em inglês, mainstream. Desculpa. Mas aí o romance, aí ainda se vê esse tipo de trabalho. Mas também peca por tornar os livros mais comerciais e menos literários, não é? Portanto, não há aqui um ponto perfeito, mas acho que há uma ausência na literatura especulativa, que depois realmente motiva a haver ainda maior desconfiança sobre os livros que vão sendo publicados. Bem dito. Portanto, fica aqui a recomendação, pelo amor de Deus, revejam os manuscritos dos seus autores, e os editores sejam mais afoitos, mesmo que seja um género que vos dê medo, que me meta medo. Entretanto, já adquiriram alguma experiência e com certeza já se passaram mais de 10 anos desde que a fantasia, o género especulativo, não digo que temos alguma tradição
um pouco mais arraigada, mas que a fantasia pelo menos explodiu, entretanto já haverá certamente outra noção. Portanto, enfim, é uma questão de cada um continuar a fazer aquilo que lhe compete, mas acho que a tua perspectiva, sem dúvida, ilustra muito bem a situação. De resto, no qual também não queria deixar de realçar a tal história do escrever, mas não gosto de ler. Isso é como gostar de futebol, mas não de fazer exercício. Portanto, entram em campo de desfalecem porque não estão prontos. Portanto, da mesma forma que escrever sem ler também não vão conseguir lidar com tantas palavras, nem conseguir tecer a história que querem fazer. Mas isso, aí está, ler. Ler é importante. Ler também se verifica que tem sido um problema por cá, há muitos anos. E tu, achei curioso que tu, ou por outra, não foi isso que achei curioso, mas tu enfatizares que o primeiro livro que tu escolheste para ler foi o Dentes de Rato, da Cristina Bessa Luís. Que me recordo, te recordo, sim. Tem de ser eu própria à procura, olhar e escolher, foi precisamente esse. E recordas-te o que é que levou a isso? Porque esse livro em particular, o que é que te chamou a atenção? O que é que deu aquele clique? Ok, eu quero ativamente ler este livro. Porque esse é o passo, muitas vezes falta. Porque às vezes somos forçados a ler, outras vezes lemos para fazer favor ou para dizer que lemos alguma coisa. O que é que, esse livro em particular, o que é que fez o tal clique? Acima de tudo, o título. Dentes de Rato afastou-se, estamos a falar de uma altura de 8, 9 anos, em que o que se lê nessa altura tem muito que ver com fadas, ou com princesas, ou com algo do género. Estou a falar da transição, não é? Dos 6, 7, 8, 9. Começas a ler os 5, começas a entrar nas aventuras e aparece no meio de títulos bastante óbvios quanto ao enredo, apareceu aquele Dentes de Rato, que fiquei curiosa, não percebia o que é que significava, e depois as ilustrações ainda me deixaram mais intrigada, tinha que ver com os dentes da protagonista e com roer as maçãs. E a partir daí, porque é que me marcou? Efetivamente, depois da história em si, ainda hoje me deixa intrigada, é algo invulgar para a literatura infantil, e marcou-me porque efetivamente foi o primeiro em que eu disse eu quero ler aquele, e não propriamente por ter à disposição em casa, porque tenho uma irmã mais velha, então felizmente tinha ali já bastantes livros à minha espera na estante em casa. Este foi mesmo olhar para a estante na livraria e apontar para aquele, e não ir para aquelas referências mais óbvias ou mais comuns, nem que seja por orientação escolar ou familiar, mas sim por motivação própria, por minha iniciativa pura e dura. E, portanto, foi esse, acima de tudo, porque a história é tão estranha, ainda hoje marcou-me, digamos assim, como aquele primeiro. Mas realmente o que torna isto frustrante é que realmente aquilo que tu dizes constata aquilo que eu já pensava, que é realmente o máximo que podemos fazer é expor as crianças a oportunidades que lhes permitam verem esse tal livro, que faça o tal clique. Não houve nada que os teus pais fizessem, quer dizer, tu já tinhas uma certa potência, talvez, digamos assim. Sim, como disse desde pequenina, mesmo pequenina, que tinha, mostrei sempre uma disposição para inventar, para fantasiar, para criar as minhas histórias, e os meus desenhos tinham sempre uma história por trás, não havia só, vou desenhar uma árvore, não, tinha sempre qualquer coisa que tinha acontecido. O desenho que marcou mais a minha infância na fase inicial é uma altura ali entre os 3 e os 5 anos, que sempre que fazia um desenho colava na parede da sala de jantar para o meu pai ver, que chegava sempre tarde de trabalho e via os desenhos. E um dia olhou e viu um desenho, eram riscos para cima, para baixo, para o outro, tudo riscos, não tinha nada, era bastante abstrato. E ficou muito estranho, estranhou muito aquilo, que normalmente percebia sempre qualquer coisa no desenho. E no dia seguinte perguntou-me, e eu
é uma casa que fez boom. Portanto, já havia assim alguma tendência para qualquer coisa assim um bocadinho diferente, ou quando eu brincava com as bonecas, eu não gostava nada de ir às festas de anos das colegas, porque elas eram a Barbie vai fazer compras, a Barbie vai à praia, as minhas Barbies tinham problemas Fazia um com boom. tinham problemas com um Tiranossauro Rex, que eu tinha. Eram raptadas, havia OVNIs envolvidos, era sempre assim bastante aleatório. E portanto, sim, há aqui alguma predisposição pessoal e felizmente, da parte dos meus pais, houve também sempre a disponibilização de livros, o contar as histórias antes de adormecer. Isto marca muito depois Sim. qualquer pessoa, não é? E foi depois um convite a ir mais longe. Depois depende de nós. A minha irmã teve a mesma educação e é leitora e nunca escreveu. Depois já há quem se lembre. Aí está. Realmente é o melhor que os pais podem fazer. Expor, Sim. realmente. Não forçar, não incentivar, talvez. Ainda vá que não vá, mas realmente é. E não podemos pensar permitir. só que depois, sim, não podemos pensar só que depois a nível de cultural, literário, nas apresentações que fui fazendo nas escolas, tentei também atrair o público mais novo para a ideia de que ler não é só fantasiar ou fugir ou ter um escape do dia-a-dia. E eles pensam, isso tenho jogos de computador ou tenho as redes sociais para desligar um bocado. Vamos então ser pragmáticos. No meu dia-a-dia, quando vou ao tribunal, quando vejo alguma peça processual ou algum depoimento, nota-se bem quem lê e quem não lê. E facilmente um juiz consegue, ou um advogado consegue torear uma testemunha porque nem sabe sequer o que é que está a ser perguntado. Vi casos em que o juiz teve de explicar o que é que significavam as palavras que estavam a ser usadas nas perguntas, porque as pessoas não compreendiam o que estava a ser dito, não têm noção do que estão a dizer, ou o alcance das suas próprias frases. Eu não estou a dizer alcance jurídico, Sim. Calma, também não estou a exigir isso, mas a falta de léxico nas pessoas prejudica-as diretamente até em termos de direitos e deveres. Portanto, também temos de ver esse lado. Devemos expor as crianças à leitura, porque também vai ajudá-las não só a nível escolar, não só a nível de lazer, mas também um dia que tenham de expor, seja por escrito, seja falado, para defender a sua posição. Tenho de incluir essa no meu repertório da próxima vez que for às escolas. Essa está bem jogada. Muito bem. Mas olhando para o relógio, parece-me que já estamos a falar de coisas sérias há demasiado tempo. Sim. Está na altura do momento que os convidados mais temem. Pois. Nesse podcast. Já tive várias sugestões para nomes, entretanto, que eu agradeço aos espectadores. Continua a ser esquisito dizer espectadores, mas realmente acho que é o que são. Ainda não tenho nome para esta rábula, para esta pequena brincadeira, mas é a velha história de 3 palavras, cada uma mais tapafúrdia que a outra. A ideia é fazer uma frase com elas. Quer conheças, quer não. Conversa do costume, não há respostas erradas, só há respostas engraçadas. E a nossa primeira palavra de hoje vem a propósito do tal livro que tu primeiro escolheste para ler, e é dentar. Bom, isso assim, olha, ouvindo a palavra pela primeira vez, dentar, faz pensar em qualquer coisa sobre dentes. Pois, que frase é que farias com ela? E se já que estamos a falar da Cristina Bessa Luís e do Dentes de Rato, podemos dizer, e aquela menina foi ali dentar umas maçãs. Faço ideia o que é que estou a dizer. Sim, e é um dos significados da palavra. Eu escolhi, e portanto está certo para todos os efeitos. Para todos os efeitos ganhaste um ponto virtual, se isto fosse um jogo. Mas eu escolhi esta palavra que eu acho muito... gosto bastante da outra definição e acima de tudo acho muito útil, porque as pessoas quando falam e quando escrevem
acham que quanto mais sintética a língua, melhor. Quanto mais atalhos podemos seguir e quanto mais conseguimos encurtar a frase, melhor. Portanto, e dentar. Quer dizer, deixar marcas de dentes em. Portanto, imagina, a Maria deixou marcas de dentes no pescoço do João. A Maria dentou o João. Portanto, abrevia logo e facilita. Sem dúvida. Sim. Muito bem. Dentar, então. A segunda palavra que vem um pouco ao encontro da tua ótima defesa do porque é que ler também nos pode um dia salvar em tribunal. E a palavra é acurado. Acurado. Cura. Não cura como de doença, mas cura de cuidado. Acurar. Isto faz lembrar qualquer coisa que foi aperfeiçoado ou cuidadoso, pelo menos o que me está a inspirar. E, portanto, isto agora do nada, usar uma palavra que nunca usei. Assim e voltando a esse cenário, o juiz foi muito acurado quando abordou a testemunha. Sim, exatamente. Esta palavra tem uma história, aliás, antes de mais a definição, é algo feito com capricho, cuidado e rigor. E eu escolhi esta palavra hoje. Estou surpreendida comigo. Eu escolhi esta palavra hoje a título de meia-culpa, porque eu tenho um hábito por vezes irritante, mas gosto de pensar didático, sempre que alguém está a falar comigo ou eu ouço alguém a falar e eu uso uma palavra em inglês, eu gosto de os corrigir e usar a palavra em português. E recentemente a minha mãe dizia que algo, mas realmente esta sondagem não me parece muito accurate. E eu corrigi a minha mãe. Mas ela, sério, não existe? E eu, não, acurado não existe. Ela foi ver ao dicionário. Muito bom. Ora bem, engraçado. Muito bem. Virou-se assim um tiro pela culatra, mas ainda bem, porque aprendi uma palavra nova e realmente não é de facto muito difícil, porque se calhar também subconscientemente estavas a pensar no inglês ou foste mesmo pelo curado? Foi por cura, mas por acaso, agora ao dizer já create, faz sentido também essa associação, ainda que sem pensar muito no inglês, mas sim, muito bem. Eu vou aprender. Fica aqui a minha culpa. E a terceira palavra, que invariavelmente é a minha favorita, que julgo que também faz algum sentido num contexto de tribunal, e ela é maliciar. Maliciar? Sim. Maliciar? Como tem malícia. Qualquer coisa com malícia, não é? Sim. Mas então é o verbo ser malicioso e o verbo maliciar. Maliciar é ser malicioso. Estás-me a dar assim uma tão fácil. É essa a tua assim. frase? Ora, pode ser. Eu gosto de pensar, porque maliciar é razoavelmente elaborado, porque significa interpretar com malícia, desconfiança ou em mau sentido. Portanto, um advogado queira tramar a pessoa que está a interrogar, malicia as palavras ou testemunho da pessoa em questão. Sim, aqui ser malicioso, mas interpretar no mau sentido. Pegar no que a pessoa está a dizer, mas dar-lhe uma volta que a compromete. Muito bem, estou bastante intrigada com as tuas escolhas quando se fala em tribunal e em advogados, mas muito bem. É o preconceito habitual com advogados. Sim, exato. Sim. Pronto, Madalena, entretanto, acho que já conseguimos percorrer boa parte daquilo que eu queria falar hoje. Obviamente que havia espaço para muito mais, mas aí está. Estou perpetuamente naquela questão do que estico mais, tento ser um pouco mais sintético, mas julgo que conseguimos falar do essencial e acho que expuseste muito bem as tuas opiniões, que eu agradeço, e até me deste uma munição extra da próxima vez quando eu for às escolas. As professores gostam. Exato. Desse lado mais pragmático, porque muitas vezes não conseguimos
realmente atrair o público para... é bom para vocês, é edificante, fazem, não queremos saber disso. Acho exatamente, que sim, é isso mesmo. sim. Helena, eu vou pôr todas as informações relevantes na descrição do vídeo, mas quem quiser acompanhar-te, o teu percurso e os teus futuros projetos, onde é que deve fazê-lo? Tenho o site www.madalenasantos.com e também podem me procurar, acima de tudo, no Facebook. Eu também estou no Instagram, mas dou mais relevância ao Facebook, e aí podem, quer numa página oficial Terras de Corza, quer com o meu perfil, Madalena Nogueira dos Santos. Estou à vontade e é a partir daí que realmente vou dando as novas ao mundo. O Mecânica del Color está bem explícito na tua página ou deve ir algum... Exatamente, sim. Madalenasantos.com tem logo o link para o YouTube e mais informação. E até algumas publicações em sites relativamente a essa obra. Muito bem. Não se esqueçam de ir ver então. Madalena, obrigado por este bocado. Até uma Obrigada próxima. E para quem nos está a ver, obrigado. Para quem nos está a ver, espero que tenham gostado deste episódio e até ao próximo de Literatura Nacional.